Amém. Deixem abertas suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixem aberta no capítulo 4. Hoje nós vamos trabalhar os dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. E eu vou tentar encerrar hoje a série sobre 1 Tessalonicenses, ok? As outras 4 pregações já estão lá no Metalcast, se você quiser depois acompanhar, está lá. Então nós vamos trabalhar os dois capítulos, ok? Capítulo 4 e capítulo 5, e vamos tentar encerrar hoje a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, a partir do versículo 13, então, até o versículo 18, ok? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, desde já nós te somos gratos por essas palavras, Deus, reveladas no teu evangelho, na tua boa notícia que é dada a cada um de nós. Essa notícia maravilhosa que nos traz esperança, que nos aquieta o coração, que nos livra de medos, que nos aponta o que virá. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela tua revelação. Espírito Santo de Deus, colocamos nossos corações em tuas mãos, Senhor. Nossas mentes, nosso espírito. E pedimos mais uma vez que, mediante a tua palavra, o Senhor traga iluminação no nosso entendimento nessa noite. É que nós oramos em teu santo nome, Jesus. Amém. O tema do que eu vou falar hoje é o cristão e a parousia. Parousia, todos já sabem o que é. Amém? O que é parousia? A segunda vinda de Cristo. Amém? Parousia é a segunda vinda de Cristo. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, diante de tudo aquilo que eu já tinha tratado com vocês sobre a situação de Tessalônica, a perseguição, tudo que havia e a forma como Tessalônica respondia a isso, nós estivemos vendo que é maravilhoso. Que Tessalônica é uma igreja que nos inspira, é uma igreja que traz para a gente esperança no quesito a existência de uma igreja perfeita. Quando a gente olha para Tessalônica, a gente vê uma igreja perfeita. Perfeita, provavelmente não no sentido de que eles não cometiam erros, não cometiam pecados, mas era uma igreja que no âmbito geral, era uma igreja que caminhava bem. Uma igreja que respondia às questões acerca de como viver uma vida para Deus de uma maneira que agradava o coração de Deus. Eles eram irrepreensíveis, ao ponto de Paulo falar em alguns momentos que Paulo não tinha nada a acrescentar. Eles estavam literalmente vivendo tudo aquilo que Paulo havia ensinado eles. E isso me traz esperança, porque tem horas que a gente acha assim que, puxa vida, quer saber uma coisa? A igreja vai ser sempre essa coisa torta, essa coisa infeliz, essa coisa cheia de problema, e que nunca vai existir uma igreja que consiga andar conforme o coração de Deus. E a gente vê que na história do cristianismo, pelo menos uma vivenciou isso, que é a igreja de Tessalônica.
vivenciou isso. Você não consegue encontrar nenhum tipo de reprovação. Não encontra algo da parte de Paulo que diga, vocês precisam urgentemente mudar isso na vida de vocês. Não, Paulo o tempo todo ouve as notícias e Paulo testifica acerca destas notícias e aquilo que traz como alegria no coração dele, daquilo que ele ouve acerca de Tessalônica. E agora Paulo, para fechar ainda mais aquilo que ele já tinha falado, ele vem trazer uma esperança maior ainda diante daquilo que eles estavam sofrendo. Porque é uma igreja que estava dando essa resposta para Deus, mas estava vivendo debaixo de perseguição. Estava vivendo debaixo de perseguição da parte de gentios e da parte de judeus, que estavam perseguindo os cristãos naquele momento. Então Paulo olha para isso, porque muitos haviam sido mortos por causa disso, mais ou menos quando Paulo escreveu a carta de Tessalônica, foi mais ou menos no ano 70, ano Domini, já havia passado mais ou menos uns 40 anos que Jesus havia subido, e a igreja estava sofrendo uma grande perseguição por causa disso. Então Paulo ele olha para essas pessoas que estão vivendo essa perseguição, muitos dos seus estavam sendo mortos por causa da fé. Paulo então se vê também na obrigação de não apenas falar acerca das coisas que eles estavam vivendo, mas também apontando para algo que estava acontecendo no meio deles, a morte de alguns deles. E como que eles estavam lidando com isso? Como se lidava com isso? Porque não se tinha ensino acerca disso. A igreja não tinha uma doutrina ainda fundamentada acerca disso. Da onde nascia essa doutrina? Essa doutrina nascia de algumas coisas que Jesus havia falado e que Paulo, então, agora estava de modo mais forte, ensinando doutrinariamente acerca da morte. O que a morte nos ensina? O que é a morte para o cristão? Quando o cristão se depara com a morte, o que ela é para mim e para você? Então, Paulo começa a apontar algumas coisas acerca disso. Então, ele fala assim, irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. E essa questão dos que dormem aqui traz todo um problema de interpretação desse texto, né? Que tem gente que fala que lá no cemitério municipal, por exemplo, tem um monte de almas dentro dos caixões dormindo. Então você vai lá, tem tem os ossos ali, sequinhos, né? Ali, e uma alma dormindo ali. Então essa palavra dormir aqui traz para alguns esse entendimento. Então eu quero dizer a primeira coisa que não é. Os que dormem em Cristo é porque essas pessoas estão com Cristo lá, o corpo está dormindo, não a alma. Quem está dormindo ali, e não é o termo literal da palavra, porque o corpo está morto, né? Mas quem está dormindo ali é aquele corpo. Ele está dormindo, não a alma, não o espírito humano. E depois eu vou dizer por que isso. Então, ele fala assim que, para que você não seja ignorante quanto a essas coisas, eu quero dizer algumas coisas para vocês, ok? Para que vocês não se entristeçam também, ele fala. Porque muita gente estava acontecendo, estava perdendo aqueles que você tinha como do seu lado, e aí, e agora? Que tristeza que é isso para a minha vida. Quanto isso é triste ou não para a minha vida quando a gente se depara com a morte de alguém. Quando eu estava fazendo o velório da minha cunhada lá em Foz do Iguaçu, eu trouxe uma palavra acerca da alegria. Talvez o lugar que a gente precisa mais falar de alegria é em velório. Principalmente se tratando de alguém que morreu em Cristo. Quando não morreu em Cristo, eu já tive que fazer velório de pessoas que não tinham nada de Deus. Eu já fiz enterro de macumbeiro, já fiz enterro de espírita. Eu já fiz. A família só conhecia eu, não conhecia mais ninguém. Falei assim, você pode ir lá dar uma palavra? Eu vou lá dar uma palavra. E aí, trazia uma palavra cristocêntrica. Que Cristo é a razão de todas as coisas, Ele é o único Salvador. O morto ali pouco me interessava, o negócio agora era o foco dos vivos que estão ali. Que é lugar melhor para você falar sobre vida é funeral. Falar sobre funeral, lá no funeral. Daí estava lá e trouxe uma palavra sobre esperança. Né? A minha irmã é meio pentecostalzona, aí desceu a unção do riso dela lá, ela começou a dar risada lá. Da minha mãe foi lá dar uma embaixo da costela dela para ela parar de rir lá. Né? Mas é isso, lugar de alegria deveriam ser os velórios dos crentes. Quando eu estive na base da Jocum, nesse ano eu estive dando aula na Jocum lá de Maringá, eu conheci um casal que é missionário. Então eles estavam lá no meio,
E ele tá me mostrando um álbum de fotos de como que é o funeral, o velório de um crente que morre nessa cultura. Nessa cultura. Cara, eu fiquei escandalizado. Porque os caras assim, o cara na cama ali, já morto ali, e eles tirando foto assim, ó. E colocando no Instagram lá, ó, assim, ó. Um monte de gente abraçando o morto, dando beijo no morto. Eu não vi ninguém chorando, não tinha ninguém chorando na foto. Eu fiquei escandalizado, mas que absurdo. Ninguém chorava no velório de ninguém ali. E são 3 dias de festa quando o cara morre. Tem uns caras aqui que a gente tinha que fazer uns 10 dias quando o infeliz morre. Morreu finalmente, aleluia, glória a Deus. Não nos incomodará mais. Só no céu nós nos vemos novamente. Né? Mas assim, eu achei interessante aquilo da questão cultural, né? Nessa tribo, que eu não vou falar o nome de novo. Né? Os caras não choram no velório. Os caras se alegram no velório quando alguém morre em Cristo. Por quê? Qual o princípio que está ali? Eles sabem onde a pessoa está. Em Cristo. E essa é toda a diferença. Amém? Essa é toda a diferença. Obviamente que eu sei o que é passar por uma situação de perda dessa, sei o que é chorar por alguém que morreu. Mas Paulo está falando, então, não tratando a questão específica de criticar o fato de eu e você chorarmos durante um velório, mas, em especial, Paulo está tratando a questão da esperança. Da esperança. Obviamente que nós choramos quando perdemos pessoas que nós amamos, mas Paulo está tratando em específico a questão da esperança. A diferença entre você perder alguém cuja fé não estava em Cristo, e aí não resta esperança, e para aquele que morre em Cristo, então nós temos uma esperança. Amém? Aí existe uma diferença. Agora, arrancando tudo isso do nosso caminho, então, só temos uma vida, não há ressurreição, portanto não há esperança. Se não há ressurreição, entenda comigo, se não há ressurreição e o ateísmo está certo nesse aspecto, porque Deus não existe, então não há ressurreição, Deus não existe. Se não existe ressurreição, não há justiça sobre a face da terra e nunca haverá. Hitler matou milhões de pessoas, deu um tiro na cara e nunca haverá justiça para isso. Nunca haverá. Quantos crimes que nós sabemos que acontecem nesse mundo e que nunca se descobre o verdadeiro culpado. Se não existe ressurreição, não haverá justiça. Não haverá justiça. Não existe bem e mal sobre o mundo. Não há nada. O cara fazer o bem e morrer, e o cara fazer o mal a vida inteira e morrer, não há diferença nenhuma se não há ressurreição. Se não há ressurreição, os princípios, os valores, a ética da vida, tudo que envolve a vida, perde absolutamente o sentido se não existe ressurreição. Porque a ressurreição é que estabelece que haverá justiça e que também haverá o prêmio. Amém? O prêmio. Se você vive uma vida segundo o padrão de Deus, haverá um prêmio para isso. Se você não vive um padrão segundo o coração de Deus, haverá uma consequência disso, um juízo que trará sobre isso tudo. Então, se não há ressurreição, Paulo está falando, não existe esperança para mim e para você. Então, nós vivemos segundo esse padrão da esperança. Amém? Então, há ressurreição. Quantos creem na ressurreição? Amém? Aleluia! Eu creio na ressurreição. Creio. Creio que um dia voltarei a abraçar minha cunhada, que foi e está com Cristo. Creio nisso. Creio. Creio que um dia irei abraçar todos aqueles que um dia foram e estão com Cristo. Amém? Quanto aos que foram e não estão com Cristo, aí só pela graça e a misericórdia da parte de Deus, aí eu não julgo também, porque daí é só Deus que sabe. Domingo passado morreu Jim Jameson, foi o vocalista da banda Survive. Fiquei impactado com a morte dele. Poxa vida, tanta gente para morrer, morre logo o cara. Eu tinha uma lista que eu podia trocar com Deus na hora ali. Falei, Deus, mata esse. Tem um monte de funkeiro aí que
auto-CDs gravados que o senhor podia levar, mas o Jim Jameson, o único que canta de verdade, o senhor leva. Está faltando anjo para cantar aí no céu? O que está acontecendo, né? Então, assim, se fosse, eu podia trocar com Deus na hora uma lista ali com ele, mas ele é Deus, né? Eu não vou ganhar dele nunca mesmo, então não adianta nada discutir com o homem. Agora, uma coisa interessante que traz aqui no texto, e que Paulo está abordando para mim quanto a essa questão da esperança, é que Paulo fala assim, que ele trará juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Aleluia! Aqueles que dormiram, morreram. Paulo está só usando uma palavra para trocar a questão da morte. Aqueles que nele dormiram estão aonde? Porque se ele vai trazer com ele, estava aonde? Estava no cemitério municipal? Uma alminha lá, tá cheio de Gasparzinho lá no cemitério municipal, esperando o dia da ressurreição? Ou essas pessoas estão com Cristo e Jesus trará com ele? É o que o texto fala. Que ele trará com ele. E lá em 1 Tessalonicenses 3,13, ele fala assim, ó, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, aleluia. Amém? Todos aqueles que morreram em Cristo, estão com Cristo, Cristo trará juntamente com ele, e ele chama esses de santos. Os santos. Quando um santo morre, esse santo vai para a presença do Senhor Jesus. Estará com ele até a segunda vinda, que é a parousia. E aí ele volta e traz juntamente com ele os santos para esse grande dia da ressurreição. Aleluia. Amém? Eu queria estar vivo para ver esse dia acontecer. Ver essa loucura. Ver essa loucura. Essa doideira que será. A alegria que será. A hora que nós vimos esses céus se abrirem. Agora eu fico pensando também por um outro lado. O desespero que será. De muita gente que falou assim, eu só creio se eu ver. Bom, agora você está vendo. E agora é tarde. Agora é tarde. E estaremos lá, diante do Cordeiro. Sabe, quando se coloca essa questão de crer ou não na parousia, para mim, a aposta de Pascal, para mim, sempre vem à tona para mim. Toda vez que eu trato de alguma questão, de querer duvidar de alguma coisa, isso, apesar disso fazer muito tempo que isso não acontece comigo, mas das vezes que aconteciam, de eu chegar a duvidar de alguma coisa, de colocar em xeque algumas coisas, sempre a aposta de Pascal me vinha à mente. Eu ficava pensando, tá bom, vamos parar para pensar um pouquinho. Digamos que hoje eu decido então não ser mais cristão e ir para a galera. Vou para o Largo da Ordem, encher a cara, fumar todas, fazer tudo que me tem direito então nesse mundo, porque Deus não existe, então tudo bem. Beleza. Né? Aí eu morro, um belo dia, morro, Deus não existe, acabou. Vivi minha vidinha, né? Acabou. Feliz não, porque alguém conhece um drogado feliz aí? Eu não conheço nenhum. Alguém conhece aí alguém que é feliz porque está com a família destruída? Alguém conhece alguém que é feliz porque está vivendo uma vida desgraçada lá fora e é feliz? Eu não conheço ninguém que é feliz. Eu só conheço gente que é infeliz, que está lá, mas é infeliz. Mas digamos tal, agora tem um outro lado da história. Se essa pessoa morre, e quando o cordão de prata se rompe, ele se depara com algo a mais. O Deus vivo. Aí o bicho pega. Agora, por outro lado, tem o cristão desse lado, que vive uma vida de santificação, vive a melhor vida sobre a face da terra, porque eu vivo uma vida maravilhosa. Ontem me perguntaram assim, Pipe, o que te faz feliz? Eu falei, aquilo que mais me faz feliz na minha vida, quer saber qual é? Estar com minha esposa e meu filho. Não no Largo da Ordem. Não num prostíbulo. Não usando drogas. Não enchendo a minha cara.
mas estando com minha esposa e meu filho em casa. Eu não preciso mais nada. Depois disso, eu tenho mais um monte de outras coisas que também fazem minha vida maravilhosa. Mas as duas principais coisas, os dois principais personagens na minha história que me fazem extremamente feliz, é a minha esposa e meu filho. Para eu sair de casa, gente, é um sacrifício. Se eu pudesse ficar em casa, trancar aquela porta, só pedir para jogar comida por baixo da porta e ficar com eles o resto da minha vida só ali. Um dia meu pastor até me acusou disso. Ele me acusou disso. Disse, você tem que tomar cuidado porque você acha que tua família é autossuficiente para você. Eu falei, se isso é pecado, eu confesso. Eu tendo eles, eu tenho tudo. Não tem graça nenhuma vida, nenhum lugar nesse mundo, quando eles não estão comigo. Agora, quando eles estão... Pessoal, você chega em casa, você não tem prazer de estar com tua esposa, com teu marido. Não tem alegria de estar com teus filhos. Filho é um pé no saco. Eu não. Eu estou aqui diante de vocês, alguém que é feliz por estar em casa. Me alegro quando vejo a hora de chegar em casa e estar com eles dois. Voltando aqui, se eu morrer e não existir nada além da vida, eu não tenho nada do que me preocupar. Porque eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza disso, que se Deus não existe e não existe vida após morte, eu tenho todas as certezas absolutas, baseadas na lógica mais absoluta, na razão mais absoluta do mundo, que eu não terei nenhuma crise existencial num caixão, se não existe vida após morte. Um ateu uma vez me sugeriu isso. E se você estiver enganado? Eu falei, como é que eu vou saber disso depois de morto, meu amigo? Eu nunca terei como saber disso. Entendam? Eu nunca terei como saber, e nem você terá como saber, se Deus não existe. Vocês entenderam o que eu falei? Nunca você terá como saber, chegar à conclusão que Deus não existe de fato. Você pode ter a conclusão de que Deus existe de fato, porque ao morrer, se Deus não existe, não restará nada para chegar e refletir acerca disso. Morto não faz reflexão. Realmente ele estava certo. Não existe vida após morte. Agora, se Deus de fato existe, e o cordão de prata se romper, eu atravessar a linha da vida, e Deus estiver lá me esperando, aí fará a grande diferença. Então Pascal fala para mim e para você, lance a tua aposta. Aonde você quer apostar? De que lado você quer apostar? Eu estou apostando tudo, absolutamente tudo na minha vida desse lado. E não arrisco, e não coloco em risco nenhum momento esse lado por esse lado. Porque eu já estive desse lado. E esse lado não vale para nada. Eu estou aqui, não porque eu estou com medo de ir para o inferno. Também. Dá um cagacinho, dá. Mas eu estou aqui por outras razões. Não é verdade? Alguém quer ir para o inferno aí? Eu não. Estou fora. Então, Paulo lhe fala assim que os mortos ressuscitarão. E a outra coisa que ele fala então, que então depois que esses mortos ressuscitarem, em outro texto ele fala que nós somos revestidos de um novo corpo de glória para esse encontro com o Rei dos ares. Todos nós vamos voar nesse dia. A minha asa vai ter que ser um pouquinho maior para aguentar o peso da cabeça, mas tudo bem. Nesse dia, todos nós nos encontraremos com Ele nos ares. Daí Paulo fala uma coisa interessante. Consolem-se uns aos outros
por causa dessa esperança. Aleluia. Consolem-se uns aos outros por causa dessa esperança. Quando você está num velório de um cristão, é isso. O irmão que já está em Cristo, já está com Cristo, você abraça a família e diz, logo, logo, nós nos veremos. Agora eu fico imaginando um velório ateu. Uma vez um abençoado mandou um vídeo para mim de uma criança com uma doença horrível. Nem lembro que doença era. Aí ele mandou assim, está aqui o teu Deus, ponto. O que você tem a dizer sobre isso? Eu respondi para ele, eu tenho muita coisa para dizer. Posso dizer isso. Mas e você? O que você tem a dizer sobre isso? Um ateu consolando um pai que está tendo uma filha com uma doença dessa. Boa noite, senhor. Tudo bom? Tua filha está doente, né? Cientificamente falando, está comprovado mesmo. Vai morrer mesmo. É a vida. Isso aí. Um crente na mesma situação. Posso orar por sua filha? Posso orar por ela? Porque o Deus que eu creio pode curá-la. Mas se não curá-la, Deus pode salvá-la. Por algo muito mais superior ainda. Não somente você, não somente ela, mas vocês, família. Quem está tendo uma proposta infinitamente superior aí? Quem está oferecendo alguma coisa de fato? Então, console-se uns aos outros com essas palavras. Ainda falando em parousia, agora vocês vão para o capítulo 5, dos versos 11 até o verso 1 até o verso 12. Paulo ele continua sobre o assunto dizendo assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A palavra fala aqui que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ladrão avisa, manda uma cartinha, olha, tal dia, em tal horário eu vou na sua casa roubar a sua casa. Não. O cara não chega no ônibus e fala assim, olha, só para te comunicar, eu vou roubar a sua carteira. Não. Ladrão não avisa. Ladrão vem sem avisar. É pego de surpresa.
Quem já foi assaltado sabe do que eu estou falando. Não avisa, não comunica. Vem e acontece. O dia do Senhor, Paulo está falando, que virá como ladrão. Não será comunicado. Ninguém saberá o dia. Mas, Pipe, então como é que faz esses caras e profetizas desse país que ficam profetizando a vinda de Jesus? Como é que faz? Por que que algumas igrejas aqui nessa cidade também chamam essas profetisas para falarem em suas igrejas e anunciarem a vinda de Jesus, dando o dia, a data e o horário? O que que a gente faz com isso aqui? Tem algo errado, porque Paulo está dizendo, gente, não vai ser comunicado. A profetisa vem e fala assim, Paulo errou, porque para mim ele falou. Entendeu? Essa pessoa, ela tem uma relação com Deus assim, tamanha, que Deus não falou para ninguém. Mas para ela sim. Nem para Jesus não falou, mas para ela falou. Olha, é o seguinte. Tal dia. Daí ela profetiza o troço. Não acontece. Aí inventa uma conversinha lá e profetiza de novo. E todo mundo acredita de novo. Aí não acontece. E ela profetiza de novo. E não acontece. Gente, tem tanta madeira, pedra disponível nesse mundo. Por que que as pessoas não usam essas coisas mais nos dias de hoje? Tanto pau, pedra para dar nessas pessoas, por que que ninguém usa mais? Um chicotinho, uma cadeirada, uma biblada, ou um simplesmente convite a se retirar e nunca mais voltar. Assim, minha irmã, desculpa, filha do Satanás, vaza, não volte mais. Por que que acontece isso? Que as pessoas insistem em ficar acreditando nisso, esperando nisso. Há uns 2 anos atrás, espalharam um monte de outdoor pela essa cidade aqui, falando do dia, da hora, tudo. Eu fiquei sabendo, eu prefiro acreditar que isso não é verdade. Eu acho que não, acho que é invenção de crente isso. Porque teve gente que até vendeu coisas, por causa que ia acabar o mundo mesmo, para que guardar? Para que guardar dinheiro? Né? Vai acabar o mundo. Gente que se desfez de tudo por causa desse dia, que chegou no dia, não aconteceu. E o camarada, ó, sumiu com o dinheiro de todo mundo. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque burro tem que se ferrar mesmo. Por que que o meu dinheiro não levou? Primeiro porque eu não tenho. E se tivesse, não dava também. Então o dia do Senhor, galera, virá como um ladrão. Se amanhã o Pipe aqui tiver um surto psicótico, chegar aqui e falar assim, gente, Jesus falou para mim um dia. Pode dar cadeirada. Pode dar. A outra coisa que Paulo fala aqui é que virá em tempos de paz. É quando dissermos a paz, virá repentina destruição. Então vocês ficam espertos. Quando chegar um momento em que esse mundo disser a paz, esse é um sinal. Esse é um sinal. Agora, Paulo fala o seguinte aqui também. Mas os que andam na luz não serão pegos de surpresa, aleluia. Olha que bênção. De alguma forma que eu não sei porquê, os que andam na luz não serão pegos de surpresa. Por que que não serão pegos de surpresa? Porque todos nós esperamos esse dia. Não será uma surpresa. Olha, o que está acontecendo? Quem é esse camarada? Quem são esses anjos? Quem são essas pessoas? Não. De onde vem essa música? Você já pensou que decepção se for funk no dia, galera? Você viu os funk fazendo assim?
Hein? Não pode, é engano, é engano. Não, errou o endereço, é outro planeta, vaza. Os que andam na luz não serão pegos de surpresa. Mas Paulo vai apontar algumas coisas ainda aqui, ó. Somente os que não são da luz serão pegos de surpresa. Luz serão pegos de surpresa. Daí ele fala assim, não durmam e sejam sóbrios. Não durmam, sejam sóbrios. Aí ele fala assim, revistam-se dessa couraça da fé e do amor e o capacete da salvação. Por que fé, amor e salvação? O que a parousia aponta para nós, gente? Salvação. Em definitiva e eterna. Onde nunca mais você terá como fugir daquela condição. Uma vez que você está lá, de lá não tem mais volta. Não tem como chegar no céu e falar assim, Pedro, me arrependi. Tem como mandar eu para o inferno? Estou achando esse lugar meio chato. Não tem cerveja. Não. Só tem Guaraná no céu. A outra coisa interessante que o texto fala assim que Deus nos destinou a isso. Aleluia. Quem destinou eu e você a isso? Deus. Aleluia. Porque ele olhou para mim um dia e falou assim, Pipe, eu te destino à salvação eterna. Aleluia. Destinar é isso. Ó, eu vou destinar minha carteira. Toma, Marquinhos, aí. Mas devolve, vagabundo, sem vergonha. Aí eu destinei minha carteira. Ela é minha, eu destino na hora que eu quiser ela. Só se alguém roubar. Aí não. Mas destinar é isso. Eu destino isso aqui, ó. Magrinha, tadinha, não tem nada. Os filhos da luz não podem fugir desse destino, aleluia. Estou na luz, não vou ser pego de surpresa, Deus me destinou. Como é que eu vou ser pego de surpresa se eu fui destinado para aquilo? Aleluia. Aleluia. Quanto a gente precisa ser lembrado acerca dessas coisas. Por isso que Paulo fala assim, olha, consolem-se uns aos outros. Ai, Pipe, estou desanimado, não quero mais saber de ministério. Abre o céu. Esquece o que eu falei. Jesus, vamos. Ah, Jesus, estou com desânimo, não vou subir agora, não, volta mais tarde. Isso aí, consolem-se uns aos outros. Está difícil, meu irmão, tá difícil. Aguenta mais um pouquinho. Eu vi o testemunho de uma menina que ela foi pular de uma pontezinha, assim, um diquezinho. No que ela pulou, ela bateu com a cabeça numa pedra, ela ficou tetraplégica. Ela só conseguia falar. E Satanás propôs para ela de apostatar. Cadê o teu Deus? Que Deus é esse que permite que você, uma pessoa que acredita nele, passe por uma situação como essa? E algumas pessoas perguntaram, chegaram a falar, propor para ela isso. E ela disse assim, você acha mesmo que eu vou trocar esses míseros mais 30 anos que eu tenho de vida para frente ainda, por toda a eternidade que está por vir? Você acha mesmo que eu vou trocar a única esperança que me resta por causa dessas coisas? Por isso, consolem-se uns aos outros. Consolem-se. Calma. Não troque a eternidade por isso daqui, que é agora. Dá uma impressão que a gente está só se lascando, né? Não é isso. Mas é que muitas vezes a gente troca a eternidade por um prato de lentilhas. Como Esaú fez. Por isso daí Paulo fala, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então Tessalônica estava passando por esse momento de perseguição, da parte do mundo gentil e do mundo judaico, e eles estavam consolando uns aos outros.
Cristãos sendo jogados nas arenas, sendo mortos, e eles estavam consolando-se uns aos outros. Olha, tem esperança. Tem esperança. A ressurreição virá. Não esquenta a cabeça com isso. Quando meu pai faleceu, da forma como foi, me ajoelhei do lado do corpo dele e falei assim, Deus, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. E eu tenho a minha fé e eu tenho a minha esperança de que um dia eu virei novamente. Isso é. Se eu não tivesse a minha fé e minha esperança ali, o que restaria para mim? O que eu tenho a oferecer? O que eu tenho a mais? A minha fé e a minha esperança. Muito bom, assim, eu escuto bastante testemunhos de vocês, assim, conversando, de pais que estavam morrendo e que viveram a vida inteira sem acreditar, ou pelo menos não tendo sua vida entregue para Cristo, e às vezes assim, diante de uma situação de morte, se tem um tempo para que o filho aborde o pai, e o pai então venha para Cristo, e o pai dorme então em Cristo. Isso é maravilhoso. E se nós não tivéssemos isso? Depois nós sofremos a dor da perda, obviamente, nos entristecemos e choramos, mas a esperança nos consola em Cristo Jesus, aleluia. A esperança nos mantém. E essa esperança, é movidos nessa esperança que nós caminhamos. Que se amanhã eu morrer, eu estarei com Cristo. Se qualquer um de nós formos, estaremos com Cristo. Por isso não devemos dormir, devemos caminhar na luz. Porque nós somos filhos da luz, e não filhos das trevas. Amém? Somos filhos da luz. Fala assim, somos filhos da luz. Aleluia. Vou escrever uma música. Somos filhos da luz. Parece coisa de espírita, né? Esse negócio, né? Não, mas é bíblico, tá, gente? Tá aqui, ó. Isso aqui antecede todo o Evangelho segundo Allan Kardec. Amém? Isso aqui antecede tudo isso. Feche seus olhos, eu não vou terminar hoje. Se eu for entrar nessa outra parte aqui, vai mais 40 minutos. Então, semana que vem eu continuo. Jesus, que a gente encontre nessas palavras, Senhor, a consolação para a nossa fé. Toda a consolação para o nosso espírito, para a nossa alma, da dor que muitas vezes nós sentimos e passamos, Senhor. Dor na alma, dor física. Obrigado, Jesus, porque nós devemos ser o povo mais feliz da terra por essa esperança. Porque só nós temos essa esperança, Senhor. Só nós temos essa esperança, Senhor Jesus. A esperança de que um dia esses céus se abrirão. E todos os santos que estão contigo voltarão. E todos os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão revestidos de imortalidade, de eternidade. Nós aguardamos esse dia, Senhor, quando teremos esse encontro contigo nos ares. E nós finalmente estaremos contigo para sempre. Onde toda dor, toda decepção, todas as frustrações nunca mais existirão, Senhor. Aleluia. Teu nome, Jesus. Amém.